Todo mundo tem uma história estranha sobre uma sogra. Mas o que essa mulher escondeu no porão da casa durante 27 anos é simplesmente perturbador. E ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava de nada. Desde que se casou com a Juliana, o Eduardo sentia que havia algo errado com a sogra. Dona Ivonete era educada, gentil e até atenciosa, mas havia uma tensão no ar toda vez que ele pisava na casa dela. Era como se ele estivesse sendo constantemente avaliado, testado, observado. O olhar dela durava alguns segundos a mais do que o normal. E o silêncio, quando ele passava por algum cômodo, era ensurdecedor. A casa, uma residência antiga no interior de Minas Gerais, tinha um porão trancado a 7 chaves. A desculpa era sempre a mesma: coisas velhas, muito mofo, não vale a pena mexer. Mas uma noite, enquanto Eduardo dormia no sofá da sala após um jantar em família, ele ouviu barulhos vindos do porão. Passos, um sussurro e um choro abafado. No dia seguinte, tentou perguntar discretamente a Juliana sobre o porão, mas ela se irritou. Disse que a mãe era uma mulher sofrida, que o pai havia morrido ali dentro e que mexer naquele lugar era um desrespeito. Eduardo deixou pra lá, mas os barulhos continuavam. Sempre por volta das 3 da manhã. Um arrastar de correntes, uma espécie de lamento grave, e depois silêncio total. Certa noite, decidiu espiar. Levantou devagar, pegou a lanterna do celular e foi até a porta do porão. Trancada. Colocou o ouvido contra a madeira. Nada. Quando se afastou, escutou nitidamente uma voz feminina dizendo: "Me ajuda." Seu sangue gelou. E no exato momento em que pensou em gritar, a mão da sogra pousou em seu ombro. Ela estava atrás dele, de camisola, com os olhos fixos e um sorriso estranho nos lábios. "Você não deveria estar aqui embaixo, Eduardo." A partir daquela noite, as coisas começaram a ficar mais intensas. Ele sonhava com portas trancadas. Acordava com arranhões nas costas. Um dia encontrou terra molhada debaixo da cama do casal. Outra vez, encontrou um brinco estranho, antigo, que não pertencia a Juliana. Ao confrontar a sogra, ela chorou, disse que estava ficando velha e que as coisas da sua juventude estavam voltando. Um dia, Juliana saiu para visitar uma tia em outra cidade. Eduardo ficou sozinho com Dona Ivonete. Foi sua chance. Ele sabia onde a chave do porão ficava escondida, dentro de um vaso de flores no jardim. Esperou ela dormir, pegou a chave, desceu as escadas sem fazer barulho e, com o coração disparado, girou a fechadura enferrujada. O cheiro foi o primeiro impacto, um misto de mofo, carne apodrecida e produtos de limpeza vencidos. A lanterna tremia em sua mão enquanto ele descia os degraus. O porão era maior do que imaginava, com paredes cobertas por jornais velhos e símbolos pintados à mão. No centro, uma cama de ferro, e sobre ela, uma mulher. Vivia, amarrada, fraca, murmurando palavras desconexas. Quando Eduardo se aproximou, ela levantou o olhar. Era idêntica a Juliana. Mesma idade, mesmo rosto. Eduardo cambaleou. Aquilo não fazia sentido. A mulher segurou sua mão e disse, com a voz rouca: "Você precisa me tirar daqui. Eu sou a verdadeira Juliana." Nesse momento, um grito cortou o ar. A sogra estava na porta do porão, segurando uma faca de cozinha. A versão de Juliana que ele conhecia havia descido atrás dele. Agora, haviam duas. A que estava no porão gritando por socorro, e a que descia lentamente as escadas com os olhos vazios e a lâmina na mão. Eduardo não sabia o que fazer. Trancou a porta, arrastou uma estante e ligou para a polícia. Quando os oficiais chegaram, a sogra foi encontrada desmaiada, e a mulher presa no porão foi resgatada em estado crítico. Exames revelaram que era realmente a filha biológica de Ivonete. O DNA confirmou. Mas então, quem era a mulher com quem Eduardo havia se casado? Juliana, a versão que estava livre, desapareceu antes que pudessem detê-la. As câmeras da cidade mostraram ela entrando em um ônibus para o interior do Goiás.
nunca mais foi vista. A sogra foi presa por sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio. Ela jamais explicou por que manteve a filha presa e quem era a impostora. Apenas repetia que o mal precisa viver entre nós para manter o equilíbrio. Eduardo foi internado com crises de pânico. A mulher do porão, aos poucos, se recuperou, mas nunca mais foi a mesma. Falava sozinha. Ria de coisas invisíveis. Tinha pesadelos constantes. E afirmava que a outra Juliana ainda visitava seus sonhos, dizendo que logo voltaria para terminar o que começou. O caso ganhou manchetes em sites de crime real e fóruns de mistério, mas foi abafado meses depois. Muitos acreditam que a mulher do porão sofria de delírios e que a sogra era apenas uma fanática religiosa. Mas outros acreditam que a mulher que fugiu não era humana. Eduardo se mudou, abandonou a cidade e hoje vive recluso com a mulher resgatada. Mas até hoje, não consegue olhar nos olhos dela por muito tempo. Ele diz que, às vezes, vê algo estranho, como se um segundo rosto surgisse por baixo da pele. Como se a mulher que foi resgatada, talvez também não seja quem parece ser. E nesse ponto da história, tudo volta a ficar sombrio e inexplicável. Você realmente conhece a sua sogra? E mais ainda, conhece mesmo a pessoa com quem você se casou? Às vezes, os segredos que moram dentro de uma casa de família são muito mais profundos do que o próprio porão. E talvez nunca devam ser descobertos. Se você já ouviu uma história bizarra assim ou passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. E claro, nunca ignore aquele barulho estranho vindo do porão. Você acha que uma sogra pode ser uma simples irritação em sua vida? Talvez até um incômodo inofensivo? Mas, quando se trata de Dona Lourdes, uma simples sogra se transformou em um pesadelo ardente. E o pior, ela não foi a única a ser consumida pelas chamas. José e Mariana estavam casados há 3 anos, e, por mais que tentassem manter a paz, a relação com a sogra de Mariana, Dona Lourdes, sempre foi um problema. Dona Lourdes não aprovava o casamento de jeito nenhum. Seu olhar frio e sua postura rígida não deixavam dúvida de que, para ela, ninguém era bom o suficiente para sua filha. José tentava ser educado, mas sempre que a encontrava, sentia uma sensação de desconforto, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele até pensava que era paranoia, mas sabia que Dona Lourdes tinha uma história estranha. As pessoas da cidade murmuravam sobre a família. Alguns diziam que a velha não era quem parecia ser. Outros contavam histórias sobre noites em que ela ficava acordada, olhando para as chamas da lareira como se estivesse em transe. Em um domingo, após mais uma visita tensa de Dona Lourdes à casa deles, José sentiu um calafrio inexplicável. Ele não conseguia parar de pensar naquelas histórias estranhas. Decidiu que, no próximo encontro, não iria se intimidar. No entanto, o que aconteceu foi muito pior do que ele imaginava. Dona Lourdes apareceu naquela tarde com um semblante diferente, mais pálida do que o normal. Seus olhos estavam cansados, como se ela não tivesse dormido por dias. E, quando entrou pela porta, José notou algo ainda mais perturbador. Havia algo de estranho em seu vestido, algo que se mexia, como se houvesse algo preso dentro dele. Mas não era o momento para questionamentos. Eles estavam prestes a jantar. A conversa começou com as habituais reclamações sobre a vida, mas logo passou a ser uma discussão sobre o casamento deles. Dona Lourdes não fazia questão de esconder o desgosto por Mariana ter se casado com José. José tentava manter a calma, mas, em certo momento, sentiu uma onda de calor intenso. Ele olhou para o lado e viu que o canto da sala estava pegando fogo. Não era um fogo comum, mas uma chama azul, estranha, que parecia crescer rapidamente. Mariana gritou. José correu para o extintor, mas o fogo se alastrou de uma forma sobrenatural, como se tivesse vida própria. E, no centro de tudo isso, estava Dona Lourdes, com um sorriso malévolo nos lábios. O fogo não se apagava. Eles saíram correndo da casa, mas Dona Lourdes ficou lá, parada, observando enquanto a casa queimava. Quando finalmente chegaram à segurança da rua, a casa foi destruída por completo. Bombeiros e policiais chegaram, mas ninguém conseguia explicar o que havia acontecido.
A casa parecia ter sido consumida por uma chama que não fazia sentido, um fogo que parecia ter se alimentado de algo muito mais profundo do que simples madeira. Depois do incêndio, as coisas começaram a piorar. Dona Lourdes desapareceu. Ninguém soubera dela por meses. Mas, em certo momento, Mariana recebeu uma carta. Não era uma carta comum. A caligrafia parecia feita por uma mão trêmula e suja, com manchas de algo vermelho, como sangue. "O que você fez, Mariana? O que você fez comigo?" dizia a carta. E, em seguida, o mais perturbador: "Eu sempre estive com você. Eu sempre estive nas sombras da sua vida. Agora, o que vem a seguir será ainda mais doloroso." Mariana entrou em pânico. Ela sentiu como se estivesse sendo observada. A casa onde moravam antes, queimada, havia sido reconstruída, mas agora parecia diferente. À noite, as paredes rangiam. Ruídos inexplicáveis surgiam. E, o mais estranho de tudo, era que sempre havia uma sombra. Uma sombra que parecia se mover, mesmo quando ninguém estava lá. José decidiu investigar. Ele foi até a cidade natal de Dona Lourdes e descobriu algo muito mais perturbador. Uma história de culto, de magia negra e sacrifícios feitos ao fogo. Dona Lourdes havia sido uma sacerdotisa de um culto antigo que acreditava que o fogo possuía o poder de purificar as almas. Mas, em algum momento, ela se perdeu no caminho e começou a usar esse poder para algo muito mais macabro. Um poder que ela passava de geração em geração. Com o tempo, José percebeu que não havia mais como escapar. Dona Lourdes ainda estava por perto, de alguma forma. E ela queria que a chama nunca se apagasse. Sempre que José e Mariana dormiam, ele sentia o calor das chamas em sua pele, como se o fogo estivesse queimando a alma deles. Ele tentou procurar ajuda, mas sempre que contava sua história, ninguém acreditava. Como explicar um fogo que não existia, mas que você sentia? Como contar a uma pessoa que a sua sogra, na verdade, estava mais viva do que nunca? O pior aconteceu uma noite, quando José acordou no meio da madrugada com a sensação de calor insuportável. Ele desceu até a sala e viu, diante de seus olhos, uma visão aterradora. Dona Lourdes estava ali, de pé, diante da lareira acesa, com um sorriso demoníaco e os olhos queimando em chamas. Ela olhou para ele e disse: "O fogo nunca se apaga. Ele vive em nós. Agora, você é parte de mim." A partir desse momento, José e Mariana desapareceram. A casa foi encontrada em ruínas novamente, mas, dessa vez, sem rastros de seus corpos. O que restou foi o fogo. Sempre aceso, sempre presente, nunca apagado. E, até hoje, quem passa pela casa, destruída pelo fogo, ouve um som. Um estalo. Como se as chamas ainda estivessem queimando, esperando o próximo a ser consumido. Será que você também está sendo vigiado? E quem sabe, o fogo nunca apaga. Ele apenas espera o momento certo para surgir. Todo casamento tem suas dificuldades. Mas, para Juliana, o maior desafio não era lidar com as brigas comuns com o marido, mas sim com sua sogra, Dona Eulália. Uma mulher com um olhar penetrante, sempre tentando se meter em tudo, e com um hábito peculiar. Sempre que chegava à casa deles, insistia em olhar para os espelhos, como se estivesse buscando algo que ninguém mais conseguia ver. Juliana nunca gostou muito de Dona Eulália, mas fazia de tudo para manter a paz. Ela tentava ser educada, tentar agradar, mas a presença de sua sogra sempre causava uma tensão no ar, uma sensação desconfortável. Dona Eulália nunca falava muito sobre o passado, mas sempre que Juliana tentava tocar no assunto, a mulher se fechava, e um silêncio pesado tomava conta da conversa. Era como se ela tivesse algo a esconder. Naquela tarde, Juliana recebeu a visita de Dona Eulália, como de costume. Ela entrou sem avisar, como sempre fazia, e, com um sorriso enigmático, dirigiu-se diretamente para o espelho grande no hall de entrada. Juliana, que já estava acostumada com esse comportamento, tentou ignorar, mas não conseguiu. Algo estava errado. Dona Eulália estava mais estranha do que nunca. Seus olhos estavam fixos no reflexo no espelho, como se estivesse esperando por algo. O silêncio entre as duas era pesado,
e o clima tenso fazia Juliana se sentir desconfortável. Você sabe, minha filha, os espelhos não mentem, disse Dona Eulália, sem tirar os olhos do vidro. Eles mostram muito mais do que o que vemos. E, às vezes, mostram coisas que ninguém deve saber. Juliana forçou uma risada nervosa. Sogra, você está exagerando. Não tem nada demais nos espelhos. Mas Dona Eulália não pareceu se importar com a resposta. Ela tocou o espelho suavemente com os dedos, e por um momento, Juliana jurou que a imagem refletida parecia distorcida. Como se o espelho tivesse vida própria. Era uma sensação desconcertante, como se estivesse vendo algo que não deveria. Naquela noite, Juliana não conseguia dormir. Ela estava inquieta, pensando nas palavras de Dona Eulália. Os espelhos não mentem. Mas o que aquilo significava? Ela tentava convencer a si mesma de que era apenas mais uma fantasia boba de sua sogra. No entanto, ao olhar para o espelho em seu próprio quarto, Juliana sentiu um arrepio. A imagem que se refletia parecia estranha. Era ela, mas não era. Seu rosto estava mais pálido do que o normal, seus olhos estavam cansados, e, por um breve momento, ela imaginou que a figura refletida sorriu. Mas isso não poderia ser possível, certo? Nos dias que seguiram, Juliana começou a perceber algo ainda mais inquietante. Sempre que sua sogra vinha visitá-los, ela insistia em ficar em frente aos espelhos, olhando fixamente para os reflexos, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Juliana, curiosa, começou a fazer sua própria investigação. Ela começou a pesquisar sobre espelhos antigos e suas histórias misteriosas. Encontrou relatos sobre espelhos que, segundo algumas lendas, eram portais para outro mundo, capazes de revelar segredos sombrios ou até mesmo transportar almas. A cada nova descoberta, Juliana ficava mais desconfiada de que havia algo de muito errado com Dona Eulália e com aquele espelho. Foi então que, em uma tarde chuvosa, Juliana encontrou algo terrível. Ela estava limpando a casa quando, ao passar pela sala, viu Dona Eulália novamente em frente ao espelho, mas dessa vez, algo era diferente. A mulher estava murmurando palavras em uma língua estranha, algo que Juliana não reconhecia. Quando ela se aproximou, os olhos de Dona Eulália brilharam com uma intensidade assustadora. Você não deveria ter vindo até aqui, minha filha, disse ela, em um tom baixo e ameaçador. Juliana deu um passo atrás, sentindo um frio na espinha. Foi então que a mulher fez algo ainda mais estranho. Ela tocou o espelho novamente, e, de repente, o reflexo de Juliana não era mais o dela. A imagem refletida estava distorcida, como se estivesse se deformando. As feições de Juliana começaram a se distorcer, e ela viu, com horror, uma figura sombria se formar atrás dela, observando-a com um olhar faminto. Era como se o espelho estivesse sugando a alma dela, como se aquela figura estivesse tentando atravessar a superfície e tomar seu lugar. Eu te avisei, sussurrou Dona Eulália, com um sorriso sombrio. Os espelhos têm poder. Eles revelam a verdade, e, às vezes, o que está refletido não é o que parece. Juliana correu até o espelho e tentou afastar a imagem distorcida, mas parecia impossível. Ela começou a bater no vidro, tentando quebrá-lo, mas ele estava tão firme, tão sólido, como se fosse indestrutível. Nesse momento, Dona Eulália se afastou e, com um sorriso perverso, sussurrou: agora é tarde demais. Você está presa aqui, junto a mim, para sempre. O reflexo de Juliana no espelho começou a mudar. Ela viu sua própria imagem se contorcendo, suas feições se distorcendo de uma forma impossível. O rosto dela estava se transformando em algo grotesco, e ela tentou gritar, mas sua voz parecia estar presa dentro do espelho. O medo tomou conta de seu corpo. Ela tentou se afastar, mas algo a segurava, como se o espelho tivesse se tornado uma prisão. E foi nesse momento que Juliana percebeu o pior de todos os horrores. Ela não estava mais sozinha na casa. Ao olhar para o espelho, viu sua sogra, Dona Eulália, de pé ao lado dela, sorrindo com um sorriso enigmático. Agora você entende, minha querida, disse a sogra. Nós pertencemos aos espelhos. Com um estalo, o reflexo de Juliana se apagou. Ela desapareceu. E Dona Eulália, sorrindo, deu um passo atrás. O espelho, agora vazio, reflete apenas o vazio.
Mas quem se atrever a olhar por muito tempo para aquele espelho, vai perceber algo perturbador. No reflexo, uma figura de mulher aparece por um instante, com os olhos brilhando na escuridão. A relação entre Lara e sua sogra, Dona Beatriz, sempre foi marcada por uma convivência silenciosa, mas estranha. Lara nunca teve coragem de confrontar Dona Beatriz, uma mulher com um comportamento excessivamente protetor sobre o filho, Rafael, e que sempre demonstrava uma enorme obsessão por tradições familiares que, para Lara, pareciam ultrapassadas e até mesmo um tanto perigosas. Desde que casaram, Lara notou que sua sogra frequentava certos lugares isolados e dizia estar preservando os costumes da família. Ela nunca explicou claramente o que significava, mas Lara sentia que havia algo de muito errado naquela história. Dona Beatriz tinha uma visão peculiar de como as coisas deveriam ser, especialmente quando se tratava da sua relação com Rafael. Ela parecia querer controlar tudo, desde a alimentação até as decisões mais simples, como onde passariam as férias. Porém, o verdadeiro problema começou em uma noite de inverno. Lara e Rafael haviam decidido passar o fim de semana na casa de campo da família dele, um lugar afastado, cercado por árvores altas e sombrias. Lara estava animada com a ideia, mas, assim que chegaram, ela notou a estranha atmosfera. Havia algo inquietante na casa. O ambiente parecia sufocante, como se a casa estivesse cheia de segredos enterrados. Na primeira noite, após o jantar, Dona Beatriz se aproximou de Lara com um sorriso enigmático e, sem dar muitos detalhes, sugeriu que ela se juntasse a ela e Rafael em um ritual de boas-vindas à casa. Lara, desconfortável com a ideia, tentou recusar, mas Dona Beatriz insistiu de forma suave, mas firme, dizendo que era algo tradicional e necessário para a boa sorte da família. Não querendo causar uma briga, Lara acabou aceitando. O que Lara não sabia é que aquele ritual seria mais do que uma simples tradição familiar. Assim que entraram na sala principal da casa, Dona Beatriz fechou as portas e acendeu velas em pontos estratégicos, formando um círculo. "Este é o círculo de proteção", disse ela com uma voz baixa e hipnotizante. "Nada pode interromper o que vai acontecer aqui. Vamos nos conectar com os ancestrais e garantir que o bem-estar da nossa linhagem seja preservado." A tensão tomou conta do ambiente. Lara, desconfortável, começou a sentir um frio intenso, mesmo estando em um lugar quente e acolhedor. A sala parecia se fechar sobre ela, e o ar ficou denso, como se algo estivesse se aproximando. Dona Beatriz começou a murmurar palavras em uma língua estranha, algo que Lara nunca ouviu antes. Ela olhou para Rafael, que estava em um estado estranho, como se estivesse em transe, com os olhos fixos e a expressão vazia. Lara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela queria sair dali, mas seus pés pareciam grudados no chão. "Você sente isso?", perguntou Dona Beatriz, com um sorriso sinistro no rosto. "Estamos prestes a receber uma bênção, minha querida. Uma bênção que só os escolhidos podem experimentar." As palavras de Dona Beatriz se tornaram cada vez mais incompreensíveis, e Lara não sabia mais se estava sonhando ou se realmente estava vivendo aquele pesadelo. De repente, uma sombra passou rapidamente pela parede da sala, e Lara sentiu uma presença estranha, uma sensação de que algo estava ali com eles, observando. O coração de Lara disparou, e ela tentou gritar, mas sua voz foi abafada pelo som de cânticos provenientes de sua sogra. Foi nesse momento que Lara percebeu que o ritual não era nada mais do que um feitiço. Um feitiço que tinha como objetivo algo muito mais macabro. Dona Beatriz estava, de alguma forma, tentando transferir a alma de Rafael para um outro plano, um plano onde ela pudesse controlá-lo para sempre. Lara começou a entender que sua sogra não era apenas uma mulher controladora, mas uma praticante de artes ocultas, que estava disposta a tudo para garantir que sua família nunca a deixasse. Ela gritou por ajuda, mas nada aconteceu. O som foi engolido pela escuridão da casa, e o ar parecia denso, quase como se a atmosfera estivesse sendo manipulada por alguma força invisível. Os olhos de Rafael começaram a brilhar com uma luz incomum, e ele começou a murmurar palavras que Lara não compreendia, como se estivesse possuído por algo. A sombra que havia passado pela parede agora estava mais próxima, e Lara podia vê-la claramente. Era uma figura esquelética, com olhos que pareciam devorar a luz da sala. Dona Beatriz sorriu com prazer. "Agora ele estará conosco, para sempre", disse, com uma voz que parecia mais uma ameaça do que uma promessa.
Lara, desesperada, tentou correr em direção à porta, mas as velas que haviam sido acesas começaram a se apagar, uma a uma, como se uma força invisível estivesse destruindo tudo ao seu redor. Ela sentiu o peso da presença da sombra atrás de si e, ao se virar, viu a figura parada a poucos metros dela, olhando fixamente. Sem saber o que fazer, Lara correu até o círculo formado pelas velas, tentando quebrá-lo, mas a barreira parecia impenetrável. Quando ela olhou para Dona Beatriz, viu sua expressão de satisfação, como se estivesse em êxtase. Agora você vai entender o que significa ser parte da nossa família. Em um último esforço desesperado, Lara agarrou uma das velas apagadas e a usou para cortar o círculo. As velas se reacenderam, e o feitiço foi quebrado. Mas antes que ela pudesse escapar, a figura sombria avançou. Ela tentou lutar, mas, de repente, sentiu suas forças sendo drenadas, como se a própria vida estivesse sendo sugada por aquela presença maléfica. O último som que Lara ouviu foi o riso baixo e cruel de Dona Beatriz, antes de tudo se tornar escuro. Quando a polícia encontrou a casa meses depois, ninguém jamais soube o que realmente aconteceu ali. Mas, sempre que se passa pela estrada que leva até a casa de campo, há quem jure ouvir uma voz sussurrando palavras em uma língua estranha, acompanhada por uma sombra que passa rapidamente pela janela. Ana sempre foi muito próxima da sua sogra, Dona Elvira, uma mulher de personalidade forte e uma vida marcada por tradições familiares. Desde que conheceu Jorge, o filho de Dona Elvira, ela havia se encantado pela casa antiga e cheia de histórias que ele chamava de lar. Era uma residência com anos de história, situada no campo, longe de toda a agitação da cidade. Tudo parecia perfeito, mas logo Ana descobriria que havia muito mais por trás daquela casa do que ela imaginava. A primeira vez que Ana passou uma noite na casa de Dona Elvira foi quando ela e Jorge estavam namorando. A sogra pediu para que ela ficasse, a fim de dar boas-vindas ao novo membro da família. Dona Elvira sempre se mostrou amável e acolhedora, mas havia algo nos olhos dela que Ana não conseguia decifrar. Eram olhos profundos, como se carregassem séculos de segredos não revelados. Durante o jantar, Ana notou que Dona Elvira falou muito sobre a história da casa e sobre uma lenda que, segundo ela, era a alma da família. Ela contou que, há muitos anos, a casa foi palco de um evento trágico, o desaparecimento de uma jovem, tida como a última descendente de uma linhagem muito antiga. Desde então, disse Dona Elvira, a casa era protegida por uma sombra, que se manifestava em momentos de grande tensão. Ana riu nervosamente, achando que era apenas uma história para entreter a noite. No entanto, aquela lenda não saía de sua mente. Quando o jantar terminou, Dona Elvira pediu para Ana e Jorge se acomodarem no quarto de hóspedes, um quarto espaçoso, mas que tinha uma janela antiga, com vidro manchado pelo tempo. O vento fazia a cortina balançar suavemente, criando uma sensação de que algo estava se movendo ali. Naquela noite, Ana acordou sobressaltada. Olhou para o relógio e percebeu que era quase 3 da manhã. O quarto estava silencioso, mas algo parecia errado. Quando ela olhou para a janela, algo chamou sua atenção. Uma sombra, muito sutil a princípio, começou a se formar na vidraça. Não era uma sombra comum, mas uma figura vaga, com contornos humanos, que parecia observar o interior do quarto. Ana, com o coração acelerado, levantou-se da cama e se aproximou da janela. Tentou esfregar os olhos, achando que estava sonhando, mas a figura continuava lá. Um rosto pálido, sem características definidas, observava-a, imóvel. Sem saber o que fazer, ela foi até a porta e a abriu lentamente, tentando não acordar Jorge, que dormia profundamente. A sombra na janela parecia cada vez mais intensa, como se estivesse tentando se aproximar. Ela foi até a sala e, ao olhar pela janela da frente, percebeu que a casa estava cercada por uma densa neblina, e as árvores ao redor pareciam se curvar de maneira estranha, como se estivessem sendo controladas por uma força invisível. Ana tentou ignorar o pânico crescente dentro de si, convencendo-se de que era apenas sua mente pregando peças. Mas a sensação de que estava sendo observada nunca a abandonava. Na manhã seguinte, Ana contou a Jorge o que havia visto, mas ele não parecia tão surpreso quanto ela esperava. "Ah, a sombra na janela", disse ele com um sorriso meio forçado. "Minha mãe sempre falou sobre isso. Diz que é uma entidade que protege a casa, algo que nossa família deve respeitar."
Jorge explicou que Dona Elvira acreditava que a entidade havia sido responsável por salvar a casa de vários desastres ao longo dos anos, mas ela sempre advertiu que, se fosse perturbada, poderia se tornar agressiva. Ana ficou ainda mais confusa, mas decidiu tentar esquecer o que viu e continuar com a visita. Mas à noite, o pesadelo só piorou. Ela acordou novamente, desta vez sentindo uma presença pesada no quarto. A sombra estava de volta na janela, mais definida, mais clara. Seus contornos pareciam mais nítidos, e seus olhos, embora invisíveis, eram como dois pontos de luz que pareciam observá-la com intensidade. Desesperada, Ana correu até o quarto de Dona Elvira, mas quando abriu a porta, deu de cara com uma cena que jamais poderia imaginar. Dona Elvira estava de pé, diante da janela, com os braços levantados em uma posição de invocação. Ela estava murmurando palavras baixas, quase inaudíveis, enquanto o vento soprava forte e fazia as velas na mesa tremeluzirem. A sombra na janela havia se intensificado a ponto de cobrir toda a parede do quarto, projetando uma figura monstruosa que parecia se alimentar da escuridão. Dona Elvira se virou lentamente e, com um sorriso sombrio, disse: "Você perturbou o ritual, Ana. Agora, a entidade vai reclamar o que é seu." Ela apontou para a janela, onde a figura sombria já tomava forma, e Ana sentiu um pânico crescente em seu peito. "Você não deveria ter vindo aqui", Dona Elvira completou com um tom gélido. "A casa tem seus próprios segredos, e você não faz parte dela." Antes que Ana pudesse responder, a sombra na janela se projetou para dentro do quarto, como se estivesse tentando invadir sua alma. Ela tentou gritar, mas sua voz falhou. Em um movimento rápido, Dona Elvira empurrou-a de volta para o corredor, fechando a porta do quarto. "Você nunca deveria ter visto isso", disse ela com um olhar perturbador, enquanto a sombra na janela parecia engolir a casa inteira. Ana, aterrorizada, não sabia mais em quem confiar. Dona Elvira tinha se tornado uma estranha aliada daquela força, algo que parecia ter controle total sobre a casa e seus habitantes. Quando finalmente conseguiu escapar da casa, Ana nunca mais voltou àquele lugar. E, apesar de tentar seguir em frente com sua vida, sempre que olhava para uma janela à noite, o medo de ver aquela sombra a acompanhava. A casa e a sombra na janela permanecem lá até hoje, isoladas e silenciosas, esperando por alguém disposto a desvendar os segredos que ninguém mais ousa tocar. Mariana estava encantada com Jorge desde o primeiro dia em que se conheceram. Ele era gentil, atencioso e muito carinhoso, mas havia algo que sempre a incomodou: a relação dele com a mãe, Dona Isabel. Desde o começo, ela percebeu que havia uma ligação quase simbiótica entre os dois, algo mais forte do que simples afeição familiar. Dona Isabel, embora parecesse uma mulher afável e acolhedora, tinha uma presença que fazia Mariana se sentir estranha, como se ela estivesse constantemente sendo observada. A primeira vez que Mariana foi à casa de Jorge e conheceu sua mãe foi marcada por um jantar simples, mas que logo se tornaria o marco de uma série de acontecimentos desconcertantes. Dona Isabel recebeu Mariana com um sorriso caloroso, mas com os olhos fixos nela de uma maneira que não conseguia explicar. A mulher parecia estudar cada movimento de Mariana, como se estivesse avaliando mais do que apenas a aparência de sua futura nora. O jantar aconteceu de maneira tranquila, mas o clima era tenso. A cada comentário que Mariana fazia, Dona Isabel respondia com algo tão sutil, mas tão carregado de significado, que Mariana se sentia cada vez mais desconfortável. Quando a sobremesa foi servida, Dona Isabel fez questão de destacar que a receita tinha sido passada de geração em geração na família e que, sem dúvida, Mariana teria a honra de recebê-la como parte da tradição. "Você é uma boa moça, Mariana", disse Dona Isabel com um sorriso quase imperceptível. "Mas, às vezes, as pessoas não sabem o que esperam delas até que a hora chegue." Mariana, tentando se distrair, sorriu de volta, mas o comentário de Dona Isabel ficou martelando em sua cabeça. Ao fim da noite, Jorge foi o primeiro a se retirar para o quarto, deixando Mariana a sós com sua sogra. A mulher, aparentemente, não tinha intenção de dormir. Ela se levantou lentamente e, com um sorriso enigmático, convidou Mariana para tomar uma xícara de chá. "Tenho algo importante para lhe mostrar, querida", disse Dona Isabel. Mariana sentiu um calafrio correr pela espinha, mas, tentando ser educada, aceitou. Elas caminharam até a sala de estar,
onde Dona Isabel apontou para uma antiga vitrine que ficava em um canto sombrio da sala. Dentro da vitrine, havia uma coleção de retratos antigos, muitos dos quais Mariana nunca tinha visto antes. As fotos eram de uma época remota, e todas pareciam ter algo peculiar. Os rostos das pessoas nas imagens estavam sorrindo de uma maneira estranha, como se soubessem algo que os outros não sabiam. Esta é a nossa família, Mariana, disse Dona Isabel, sua voz agora suave e estranha, como se estivesse lhe contando um segredo muito antigo. Esses sorrisos, esses rostos, eles são todos iguais. São os sorrisos da nossa linhagem. Sorrisos de felicidade eterna, você diria. Mariana sentiu um calafrio se intensificar em sua espinha. Algo não estava certo. Ela tentou mudar de assunto, perguntando sobre o restante da família, mas Dona Isabel insistiu. Há uma lenda, querida. Uma lenda que a minha mãe me contou e que a minha avó me contou. Quando a linhagem é fortalecida por um novo membro, é necessário um sorriso. Não um sorriso qualquer, mas um sorriso genuíno, que deve ser dado de coração. Mariana olhou para a vitrine, onde os rostos sorridentes pareciam estar observando-a. Mas ela estava começando a entender o que sua sogra queria dizer. Dona Isabel então sorriu, mas era um sorriso estranho, como se fosse mais uma máscara do que uma expressão genuína de felicidade. Você não está pronta, ainda, para entender, querida. Mas logo será. O sorriso que você dará, quando chegar a hora, será eterno. Você será uma de nós. Mariana sentiu seu estômago embrulhar, mas antes que pudesse protestar, Dona Isabel se afastou e saiu da sala, deixando Mariana sozinha com os retratos. Ela ficou ali por um momento, tentando processar o que acabará de ouvir, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Jorge apareceu, perguntando se estava tudo bem. Está tudo ótimo, meu bem. Só, preciso descansar um pouco, respondeu Mariana, tentando disfarçar a sensação de desconforto que a consumia. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Dona Isabel sempre aparecia com um sorriso estranho, muitas vezes em momentos que Mariana não conseguia entender. Ela parecia estar esperando algo, e Mariana não sabia o que. E os sorrisos dos retratos, eles não saíam de sua mente. Começaram a surgir imagens perturbadoras à noite, como se ela estivesse sendo observada por todos aqueles rostos sorridentes, seus olhos penetrantes, seus dentes perfeitamente alinhados, mas os sorrisos eram vazios. Uma noite, enquanto dormia ao lado de Jorge, Mariana acordou com um barulho leve, quase um sussurro. Ela olhou ao redor, mas Jorge estava profundamente adormecido. Levantou-se da cama e seguiu em direção à porta, que estava ligeiramente aberta. Quando entrou na sala, viu Dona Isabel de pé, olhando fixamente para um espelho na parede. Ela estava sorrindo. Era o sorriso mais estranho que Mariana já tinha visto. Não era um sorriso de felicidade, mas sim de pura satisfação, como se ela estivesse satisfeita com algo que estava prestes a acontecer. Dona Isabel, ao perceber a presença de Mariana, se virou lentamente e disse, com uma voz que parecia saída de um pesadelo: "A hora chegou, minha querida. O sorriso deve ser dado." Antes que Mariana pudesse reagir, a imagem do espelho começou a se distorcer. O reflexo de Dona Isabel se multiplicava, suas imagens sorrindo de maneira sobrenatural. Então, uma figura que não estava ali antes surgiu. Era a figura de uma mulher, sorrindo, com os mesmos olhos fixos e vazios, como se estivesse esperando algo. Mariana sentiu uma onda de pânico. Tudo o que Dona Isabel dissera, as lendas, os sorrisos, tudo estava se tornando real demais para ignorar. Ela tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela risada suave e malévola de sua sogra. "Agora é o seu sorriso, Mariana, e você será uma de nós para sempre." No dia seguinte, quando Jorge acordou, ele encontrou Mariana em estado de choque, trêmula e completamente alterada. Ela não conseguia mais olhar para sua sogra, e o sorriso de Dona Isabel estava se tornando cada vez mais sinistro e presente em sua mente. Mariana sabia que não poderia continuar ali, mas a cada noite, as imagens dos rostos sorridentes a assombravam, e o sorriso de Dona Isabel nunca mais a deixaria em paz. Marco sempre foi muito próximo da sua mãe, um vínculo criado por anos de convivência e amizade mútua. Mas quando ele começou a namorar Carolina,
a história mudou drasticamente. A princípio, sua mãe aprovava a escolha da namorada e até se mostrava simpática, mas aos poucos, Marcos notou que algo estava estranho. A relação entre Carolina e sua mãe, Dona Lúcia, que no começo parecia cordial, começou a ficar tensa, como se um muro invisível tivesse sido erguido entre elas. Tudo começou durante uma visita na casa de Marcos. Dona Lúcia, uma mulher de estatura imponente e olhar penetrante, parecia acolhedora, mas seus gestos eram cuidadosos, como se estivesse sempre analisando os detalhes. Carolina, desconfortável, tentava puxar conversas, mas logo se via interrompida ou com respostas curtas e frias por parte de Dona Lúcia. Marcos tentava suavizar a situação, mas não conseguia evitar o crescente desconforto no ar. Quando a noite caiu, ele se retirou para o quarto, enquanto as mulheres ficaram conversando na sala de estar. Foi quando algo peculiar aconteceu. Carolina, sentindo-se desconfortável pela tensão no ambiente, se levantou para ir ao banheiro. Ao passar por um longo corredor, ela notou que o espelho do hall parecia refletir algo diferente. O reflexo não era apenas o seu, mas também o de Dona Lúcia, parada atrás dela. Mas o mais estranho era o sorriso forçado da mãe de Marcos, um sorriso que parecia se distorcer e crescer a cada segundo, como se ela estivesse se divertindo com algum segredo. Carolina não sabia o que pensar. De repente, sentiu uma sensação gélida tomar conta de seu corpo. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém atrás dela. O espelho refletia apenas sua própria imagem. Desconcertada, ela voltou para a sala, onde Dona Lúcia estava sentada, olhando diretamente para ela, como se tivesse lido seus pensamentos. O sorriso da mulher estava ainda mais estranho. "Está tudo bem, querida?" Dona Lúcia perguntou, com uma voz suave, mas algo na tonalidade não parecia natural. "Você parece tensa." Carolina tentou disfarçar o desconforto e respondeu com um sorriso forçado. "Sim, só um pouco de cansaço. Mas está tudo bem." O jantar seguiu normalmente, mas Carolina não conseguia tirar da cabeça o que tinha visto. A sensação de que algo estava errado aumentava a cada minuto. Durante a noite, ela teve dificuldades para dormir, acordando várias vezes com o som de passos leves nos corredores, mas ao verificar, não havia ninguém. No dia seguinte, Dona Lúcia parecia ainda mais distante, como se estivesse absorvida em seus próprios pensamentos. Marcos, percebendo o desconforto de Carolina, sugeriu que saíssem para dar um passeio. Mas antes que pudessem sair, Dona Lúcia se aproximou deles, com um sorriso que agora parecia mais uma máscara do que uma expressão genuína. "Que bom que vocês vão sair", disse Dona Lúcia, com um olhar penetrante. "Mas, antes de irem, eu gostaria de mostrar uma coisa." Marcos e Carolina se entreolharam, desconfortáveis. Dona Lúcia então os levou até um antigo quarto, que Carolina nunca havia notado. O quarto estava repleto de móveis antigos e uma enorme vitrine com vários objetos estranhos. Mas o que mais chamou a atenção de Carolina foi o espelho grande, posicionado estrategicamente em frente a uma janela. O espelho refletia uma imagem peculiar, uma imagem que parecia mudar a cada olhar. "Este espelho tem uma história", disse Dona Lúcia, com um sorriso enigmático. "Ele tem sido parte da nossa família por gerações. É um espelho muito especial." Carolina não conseguia deixar de sentir um frio na espinha. "Especial por quê?" Dona Lúcia se aproximou do espelho e tocou sua superfície com as pontas dos dedos. "Ele reflete não apenas o que está à vista, mas também o que está escondido." Ela fez uma pausa, como se quisesse que as palavras penetrassem na mente de Carolina. "Ele mostra o que as pessoas realmente são." Carolina sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela tentou olhar para o espelho, mas o reflexo parecia distorcido, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Ela viu, por um breve momento, uma sombra passando atrás de si mesma, mas ao se virar, não havia nada. Dona Lúcia continuou, como se estivesse esperando que as palavras de sua filha se encaixassem perfeitamente em sua mente. "Esse espelho tem o poder de revelar a verdadeira natureza das pessoas. Ele não mostra apenas a aparência física, mas também a essência de cada um." A sensação de que algo estava completamente errado tomou conta de Carolina. Ela olhou para Marcos, mas ele parecia alheio, como se estivesse em um transe, observando o reflexo do espelho com um olhar vazio.
O sorriso de Dona Lúcia, que até então era estranho, agora parecia totalmente distorcido, como se estivesse se expandindo, crescendo, engolindo seu rosto. Marcos. Carolina sussurrou, mas ele não respondeu. Ele estava completamente fixado no espelho, como se estivesse sendo puxado para dentro dele. De repente, a imagem no espelho mudou. O reflexo de Marcos e Carolina desapareceu, e no lugar deles, surgiu uma figura sombria, sorrindo de uma forma que parecia irreal, uma figura que não deveria estar ali. Era como se o espelho estivesse consumindo suas almas, refletindo algo que estava muito além de sua compreensão. É assim que tudo começa, querida, disse Dona Lúcia, sua voz agora carregada de uma intensidade sinistra. O espelho mostra o que está guardado dentro. E agora você e Marcos pertencem a ele. Carolina, com o coração disparado, tentou puxar Marcos de volta, mas ele estava imóvel, como se estivesse preso. O sorriso de Dona Lúcia agora tomava forma no espelho, tornando-se uma entidade própria, se contorcendo e se esticando de forma sobrenatural. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: algo estava prestes a acontecer, e ninguém poderia escapar do reflexo da verdade. Em um vilarejo pequeno e isolado, vivia uma jovem chamada Mariana, que havia se mudado para a casa de seu marido, Daniel, após o casamento. A casa era antiga, com uma arquitetura de séculos passados, cheia de história e mistério. Quando Mariana chegou, ela ficou encantada com o ambiente, mas logo percebeu que havia algo peculiar sobre aquele lugar. Não demorou muito para que ela sentisse que havia uma presença estranha nela, uma sensação constante de ser observada. Daniel sempre tentava tranquilizá-la, dizendo que era apenas a imaginação dela. No entanto, Mariana não conseguia ignorar os sussurros que ouvia nas paredes e a sensação de que os olhos de alguém estavam sobre ela, mesmo quando estava sozinha. Mas o que mais a incomodava era um retrato antigo que ela encontrou na sala de estar. A pintura mostrava uma mulher de aparência sombria e distante, com um olhar que parecia penetrar na alma de quem o olhasse. Ao lado da mulher, um homem de semblante severo estava posicionado, ambos com vestes que pareciam de outro século. Apesar de seu desconforto, Mariana não comentou nada com Daniel. Ela temia que ele pensasse que ela estava paranoica. No entanto, o retrato a atraía de uma forma inexplicável. Ela observava por longos minutos, tentando entender quem eram aquelas pessoas e o que havia por trás daquele olhar enigmático. Durante noites silenciosas, quando o marido dormia, ela sentia uma compulsão de voltar até a sala e encarar a pintura. Algo nela parecia chamar sua atenção de uma maneira que Mariana não conseguia explicar. Certa noite, enquanto estava sozinha na sala, Mariana percebeu algo estranho. O olhar da mulher no retrato havia mudado. Agora, ela estava sorrindo. Um sorriso que não parecia natural, mas sim macabro. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se afastou rapidamente do quadro, mas ao virar de costas, ouviu um som abafado, como se algo tivesse caído. Quando ela se virou novamente, a pintura parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Intrigada e aterrorizada, Mariana começou a investigar a história da casa. Descobriu que, muitos anos antes, o casal retratado na pintura havia vivido ali. O nome deles eram Beatriz e Henrique. Ambos haviam desaparecido misteriosamente, e ninguém soubera o que realmente aconteceu com eles. As histórias sobre a casa eram muitas, mas todas eram envoltas em mistério. Alguns diziam que o casal foi assassinado, outros falavam sobre um pacto sombrio que eles haviam feito. O que mais intrigava Mariana era o fato de que a casa parecia ter engolido o tempo, como se fosse impossível o passado e o presente coexistirem ali. Decidida a descobrir a verdade, Mariana começou a pesquisar mais a fundo. Em uma tarde chuvosa, ela foi até a biblioteca do vilarejo e encontrou um diário antigo que pertencia a Beatriz. O diário falava de um amor proibido, de um destino trágico e de uma promessa feita a forças obscuras. Mas o mais perturbador era a última página, onde Beatriz descrevia um ritual, algo que poderia fazer com que ela e Henrique voltassem de algum modo, mesmo após a morte. O que a deixou ainda mais desconcertada foi que o ritual deveria ser realizado na própria casa onde eles haviam morado, usando uma pintura deles como portal. O medo tomou conta de Mariana, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade mórbida a impelia a investigar mais.
Em uma noite sem lua, ela decidiu fazer o ritual. Com as velas acesas e o diário em mãos, ela seguiu as instruções. Colocou o retrato no centro da sala, desenhou os símbolos que encontrou no diário no chão e começou a entoar as palavras enigmáticas. O ambiente logo se tornou mais gelado, e a casa parecia ficar mais escura, como se a própria luz estivesse sendo consumida. As sombras nas paredes começaram a se mover, e o retrato parecia ganhar vida. Os olhos da mulher e do homem no quadro brilharam com uma luz sinistra. De repente, uma presença fria preencheu o ambiente, e a voz de Beatriz ecoou em seus ouvidos. Você não deveria ter feito isso, a voz sussurrou, e o retrato começou a tremer. Mariana tentou se afastar, mas algo a impedia de se mover. Ela olhou fixamente para o quadro, onde os rostos de Beatriz e Henrique estavam cada vez mais deformados. A pintura não era mais apenas uma imagem estática, mas uma janela para algo muito mais sombrio. Henrique, com um olhar vazio, parecia estender a mão para ela, e Beatriz sorria com um sorriso grotesco, como se tivesse a alma consumida por algo maligno. Mariana tentou gritar, mas sua voz parecia não sair. A cada segundo que passava, o retrato parecia se aproximar dela, como se a pintura estivesse saindo da moldura. Em um último esforço, Mariana tentou escapar, mas as paredes começaram a se fechar ao seu redor. O som de passos se aproximava, cada vez mais forte, e o ambiente se enchia de um frio insuportável. Finalmente, quando ela achava que não aguentaria mais, a porta se abriu, e Daniel apareceu, mas ele estava diferente. Seus olhos estavam vazios, e ele parecia controlado por algo que Mariana não reconhecia. Ele se aproximou dela, e, com uma voz baixa e distante, disse: "Agora, você faz parte da nossa história." Antes que Mariana pudesse entender o que estava acontecendo, a última coisa que viu foi a pintura de Beatriz e Henrique saindo da moldura e tomando forma humana. Ela tentou gritar, mas foi envolvida pelas sombras da casa. O retrato, agora com os corpos de Beatriz e Henrique, observava Mariana, que, a partir daquele momento, seria parte da história que a casa jamais esqueceria. Quando a polícia chegou à casa semanas depois, encontraram a sala vazia, o retrato intacto na parede e nenhum sinal de Mariana. O diário de Beatriz foi encontrado na estante, mas não havia mais vestígios da jovem. Somente o retrato permanecia, com os olhares vazios de Beatriz e Henrique, como se aguardassem sua próxima vítima. Em uma noite quente de verão, André, um jovem curioso e aventureiro, se viu atraído por um desafio insólito. Ele havia ouvido boatos sobre um local escondido, um velho porão em uma antiga mansão abandonada na periferia da cidade. O lugar, segundo as lendas, era assombrado por um espírito vingativo que possuía a capacidade de chamar os vivos para o seu domínio. A história que circulava na cidade dizia que quem ousasse entrar na casa poderia ouvir uma voz abafada, vinda das profundezas do porão, uma voz que nunca era esquecida. Apesar das advertências e do medo que se espalhava, André decidiu que seria ele quem resolveria o mistério. Na noite em que entrou na casa, o vento parecia mais forte, e uma sensação de desconforto tomou conta dele assim que se aproximou do edifício. A casa era imensa e estava visivelmente deteriorada, com as janelas quebradas e a pintura desbotada. Um silêncio absoluto pairava sobre o lugar, o que fazia com que qualquer som parecesse mais alto e mais ameaçador. Mas André não hesitou. Ele havia se preparado para enfrentar qualquer coisa que encontrasse, talvez até para desafiar o medo que começava a se instalar dentro de si. O porão, onde a tal voz era dita se manifestar, ficava nos fundos da casa. Para acessá-lo, era necessário descer uma escada íngreme e escura, onde o ar úmido parecia tomar conta de tudo ao redor. Quando André chegou à porta do porão, sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse observando, esperando por ele. Mesmo assim, ele entrou. A escuridão era densa, e seu único guia era a lanterna que carregava, cuja luz tremia levemente, como se estivesse prestes a apagar a qualquer momento. Conforme descia, o ambiente ficava mais opressor. As paredes de concreto pareciam estreitar à medida que ele se aprofundava, e o cheiro de mofo e decomposição estava no ar. Por um momento, André pensou em desistir, mas o desejo de saber a verdade o impulsionava a continuar. E então, em meio ao silêncio absoluto, ele ouviu. Uma voz suave, mas ao mesmo tempo profunda, ecoou pelas paredes do porão.
Era uma voz que soava familiar, mas ao mesmo tempo, parecia completamente alienígena. Você não deveria estar aqui, a voz sussurrou, e André estremeceu. A lanterna piscou novamente, e por um instante, a luz se apagou completamente. Ele parou, tentando controlar a respiração, mas a voz continuou, agora mais forte e mais clara. Saia, ou nunca mais verá a luz do dia. André sentiu o suor escorrendo pela testa. A voz parecia ter um poder sobrenatural, como se estivesse invadindo sua mente. Mas algo em sua cabeça o impulsionava a descer ainda mais. Ele queria saber de onde vinha aquela voz, queria entender o que estava acontecendo. Mas quando ele finalmente chegou ao fundo do porão, o que encontrou o deixou em choque. Havia uma sala subterrânea, repleta de símbolos misteriosos e desenhos estranhos nas paredes. No centro da sala, havia uma antiga cadeira de madeira, manchada com algo que parecia sangue seco. E ao redor dessa cadeira, diversas velas apagadas estavam dispostas, formando um círculo. Ao lado da cadeira, um espelho quebrado estava encostado na parede. Foi então que André ouviu novamente a voz, mais forte, como se estivesse dentro de sua cabeça, e a sensação de terror se intensificou. Você é o próximo. O coração de André disparou. Ele tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. Era como se algo o estivesse prendendo no lugar, impedindo-o de sair. O frio tomou conta de seu corpo, e ele olhou para o espelho. Quando a luz da lanterna finalmente acendeu novamente, ele viu, refletido no vidro quebrado, uma figura. Não era ele. A figura era uma mulher, com olhos fundos e uma expressão de dor indescritível. Ela parecia estar gritando, mas nenhum som saía de sua boca. No reflexo, a mulher estendeu a mão em direção a André, como se tentasse tocá-lo. Ele tentou se afastar, mas os passos atrás dele começaram a ecoar, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. E foi quando ele percebeu. O chão do porão, antes sólido, começou a rachar. A luz da lanterna piscou uma última vez e apagou, deixando André em total escuridão. O som da voz, agora muito mais próxima, ressoou no espaço. Você invadiu meu domínio. Agora, você ficará para sempre aqui. Com os olhos se ajustando à escuridão, André tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão, como se o próprio solo tivesse absorvido. Sentiu as mãos geladas de uma força invisível envolvê-lo, puxando-o para baixo. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pela escuridão. Na manhã seguinte, a polícia encontrou a mansão abandonada, mas não havia sinal de André. A única pista que restou foi a lanterna quebrada no fundo do porão e o eco de um sussurro que ainda podia ser ouvido pelas paredes. A voz, essa, nunca mais parou de assombrar a mansão. Alguns dizem que, às vezes, ela se escuta de novo, chamando por mais uma vítima. E há quem diga que André nunca foi visto novamente, pois agora ele é parte do porão, preso para sempre no submundo da casa. Pedro sempre teve uma boa relação com a sua mãe, Dona Irene. Ela era uma mulher acolhedora, com uma personalidade forte, mas com um coração imenso. Ele cresceu aprendendo com ela sobre respeito, disciplina e amor pela família. Mas tudo mudou no momento em que ele trouxe sua nova namorada, Luísa, para conhecer a casa de sua mãe. Luísa era uma mulher diferente das outras. Tinha um charme enigmático e uma beleza que parecia atrair a atenção de todos. Quando Pedro a apresentou a Dona Irene, sua mãe não disfarçou a frieza. Não foi uma hostilidade explícita, mas havia algo no olhar de Dona Irene que incomodava Luísa. O sorriso dela, antes tão acolhedor, agora parecia forçado, e a conversa, que antes fluía naturalmente, se tornava tensa e cheia de silêncios desconfortáveis. Pedro não sabia o que estava acontecendo, mas algo no ambiente estava mudando. Naquela noite, Pedro, Luísa e Dona Irene se sentaram à mesa para jantar. Enquanto Pedro tentava aliviar o clima, conversando sobre coisas triviais, Luísa e Dona Irene trocavam olhares carregados de significado. O que Pedro não sabia era que Dona Irene estava guardando um segredo que mudaria para sempre a vida deles. Após o jantar, enquanto Pedro ia até a cozinha, Luísa decidiu dar uma volta pela casa. A casa de Dona Irene, embora espaçosa, tinha um ar de antiguidade, como se os objetos que ali estavam tivessem uma história a contar.
No corredor, ela se deparou com uma porta fechada, que nunca tinha notado antes. Curiosa, ela abriu e entrou. O que encontrou ali era um ambiente estranho, diferente de tudo que havia visto na casa. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira de balanço antiga e uma grande janela coberta por cortinas pesadas. O ambiente era gelado, apesar de estar em pleno verão. Havia uma sensação de desconforto no ar, como se o tempo ali estivesse parado há décadas. Luísa começou a se afastar, mas algo a fez parar. No canto da sala, sobre uma mesa antiga, estava uma caixa de madeira ornamentada, com uma fechadura enferrujada. Sem saber o que a atraía, Luísa se aproximou da caixa e a abriu. Dentro dela, havia uma carta e uma fotografia antiga de Dona Irene, quando era muito jovem, ao lado de um homem que ela não reconheceu. O que mais a intrigou foi a expressão de Dona Irene na foto. Ela estava sorrindo, mas seu olhar parecia distante, como se estivesse olhando para algo que não estava ali. O homem ao seu lado parecia tenso, com um semblante de preocupação. De repente, Luísa ouviu passos no corredor. Rapidamente, ela fechou a caixa e se afastou, mas antes que pudesse sair da sala, a porta se abriu. Dona Irene apareceu na entrada, seu olhar agora cheio de intensidade. "Você encontrou a sala proibida", disse Dona Irene, sua voz baixa e tensa. "Eu deveria ter trancado essa porta." Luísa, surpresa, tentou disfarçar o nervosismo. "Eu não sabia." "Desculpe, Dona Irene, eu só estava curiosa." Dona Irene deu um sorriso forçado e entrou na sala. "Essa sala não é para visitações. Há coisas aqui que não se devem saber." Luísa tentou mudar de assunto, mas Dona Irene se aproximou, pegou a fotografia da mesa e a olhou por um momento. "Essa foto foi tirada em uma noite muito importante da minha vida. Uma noite que mudou tudo." Pedro entrou na sala naquele momento e viu a tensão no ar. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, preocupado. Dona Irene guardou a foto na caixa e fechou a tampa com um estrondo. "Nada, meu filho. Nada que você precise saber." Mas Luísa não conseguia esquecer a foto e as palavras de Dona Irene. Naquela noite, ao se deitar em seu quarto, ela não conseguiu dormir. Algo estava errado, e ela sentia que Dona Irene estava escondendo algo que poderia colocar em risco sua relação com Pedro. Na manhã seguinte, quando Pedro saiu para o trabalho, Luísa decidiu voltar à sala proibida. Ela não conseguia mais resistir à curiosidade. Ao entrar, foi direto à mesa e abriu a caixa novamente. Mas, desta vez, ao pegar a fotografia, algo estranhíssimo aconteceu. A imagem de Dona Irene começou a se mover lentamente, e a expressão de seu rosto mudou, como se estivesse ganhando vida. Luísa soltou a foto, atonita, e deu um passo para trás. Foi então que ouviu um sussurro, vindo de dentro da caixa. "Você deveria ter ficado longe, querida. Agora, não há mais volta." O ar na sala ficou gelado, e Luísa sentiu uma pressão em seu peito, como se algo estivesse tentando sufocá-la. O sussurro ficou mais forte, repetindo as mesmas palavras: "Agora, não há mais volta." Com um pânico crescente, Luísa correu para a porta, mas ao tentar sair, a sala parecia ter se transformado. O corredor, que antes era familiar, agora estava coberto por uma névoa espessa, e as paredes começaram a se mover, fechando-se em torno dela. Ela gritou por ajuda, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. Dona Irene apareceu na porta, com um olhar vazio e um sorriso frio. "Você tentou escapar", Dona Irene disse, sua voz agora profunda e ameaçadora. "Mas a noite da sogra está apenas começando." Luísa tentou correr, mas algo a puxou para trás. Olhou para Dona Irene e, pela primeira vez, percebeu o olhar sombrio da mulher. A fotografia na mão de Dona Irene se distorceu, mostrando uma versão envelhecida de Luísa, com os olhos vazios, perdida na escuridão. "Agora você vai fazer parte de minha história", Dona Irene murmurou, enquanto a casa começava a se fechar sobre Luísa.